Vamos lá. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre a arte figurativa. O nome do nosso conteúdo é arte figurativa versus artes abstrata ou abstracionismo. Mas hoje a gente vai conhecer especificamente a arte figurativa. Quando eu falo figurativo, o que lhe sugere esse nome? O que vem em sua cabeça quando eu falo esse nome figurativo? Vou dar esse tempinho para vocês rapidinho. Bom, vocês já pensaram? Espero que sim. Então, se você pensou em figura, acertou, viu? Parabéns para você. Então, assim, a arte figurativa, gente, é aquela que representa figuras ou objetos, até mesmo lugares da nossa realidade, algo que a gente consiga ver, perceber. Quando observamos uma obra que ela nos traz uma pessoa, uma garrafa, uma paisagem, uma fruta, um animal, a gente está diante de uma arte figurativa. Essa arte figurativa, ela surgiu há muito tempo atrás. Ela surgiu desde lá a existência nos séculos remotos, na existência humana, lá na pré-história, nas pinturas rupestres. Lembra que eu já falei esse assunto com vocês lá no sexto ano, figura rupestre, pintura rupestre? Então, lá ele já indicava a necessidade do homem expressar suas emoções, seus sentimentos e de copiar e reproduzir através de pinturas figuras da natureza, imagens do seu dia a dia. Então essa arte ela não é uma arte de agora, ela já tem muito tempo. Só que, claro, com o passar dos anos ela vai se modificando e se aperfeiçoando, certo? Bom, sendo assim, a arte figurativa são todas as manifestações artísticas, seja ela pinturas, gravuras, esculturas, nas quais o artista apresenta imagens que representam uma figura que podemos identificar como algo que a gente conhece, que faz parte da nossa realidade. E nessa arte figurativa, o artista está se preocupando em representar as formas de modo que a gente, observador, ao apreciar, ao ver essa obra, a gente possa identificar com algo que a gente costuma ver no nosso cotidiano. E as cores na arte figurativa ela está diretamente ligadas ao que se quer representar. As cores e principalmente as formas também. Exemplo, eu não na arte figurativa, quando for desenhar, por exemplo, uma maçã a gente sabe que ela ou é vermelha ou ela é verde. Então, eu não vou pegar uma maçã na arte figurativa e vou desenhar ela quadrada e com a outra cor que não tem nada a ver, que eu não consiga perceber que seja uma maçã. Compreende o que eu falo? Então, como eu já falei, ela é uma arte muito antiga, não é uma arte da agora do nosso século. Ela já vem já percorrendo aí os caminhos da arte por muito tempo. Aí vocês podem perceber nas pinturas rupestres aí, nas paredes das cavernas, que os homens, os primatas lá, os primitivos, eles já desenhavam o seu cotidiano. Se você observar essas imagens aí, você vai perceber o que realmente eles desenhavam. Vocês conseguem perceber. Claro, eles não tinham todas as estruturas que a gente tem hoje para fazer uma pintura, para fazer um quadro. Eles não tinham, mas eles faziam da mesma forma, tentava demonstrar do mesmo jeito. Aqui eu já tenho algumas formas já mais perceptíveis para vocês, mais atuais, imagens que a gente consegue ver em livros, em quadros, em grandes obras. E observe aí também a questão da representatividade. Ele consegue mostrar mesmo a obra. Ele consegue ser realista. Além disso, ele consegue ser estilizado também. Tem um apreço na obra, tem uma forma de fazer bem cuidadosa.
Então, eles utilizam muito essa questão da forma da natureza, imitam muito essas formas da natureza. Então, eles tentam trazer a verossimilhança também na obra, que é mostrar a realidade ali realmente da obra. Muitos movimentos de arte são figurativos e podem surgir de duas maneiras. Vamos observar agora que essa arte ela pode vir em dois movimentos, essa arte figurativa. Ela pode vir na forma realista, ok? Nessa forma realista, ele vai mostrar totalmente as representações fiéis da realidade. Então observe aí nas imagens acima aí, por exemplo. Então é bem realista, é algo que a gente consegue identificar no nosso dia a dia. Ok? E elas podem vir também numa forma de arte estilizadas. Nessa forma de arte, o artista ele tem a menor preocupação com os traços. Ele não mostra totalmente a realidade. Ele nos impressiona, mas ele não mostra totalmente a realidade. Então observa aí. Geralmente, nessas artes estilizadas, eles utilizam muito os mangás, que são essas duas primeiras imagens aí embaixo. Vocês conhecem algum desses personagens, mas observa que eles não utilizam os traços perfeitos de uma pessoa, por exemplo, de um rosto de uma pessoa. Sempre tem uma característica a mais. É totalmente diferente se você analisar essa obra estilizada e essa obra realista logo acima. E ele também utiliza muitos cartoons. Os cartoons eles servem, vocês sabem disso, para passar alguma mensagem para a gente diante de uma imagem e de algumas falas. Então observe esse cartoon aí, por exemplo. A moça de amarelo ela fala: é tão novinha e frágil. O outro de verde fala: por isso precisamos cuidar. Aí o de azul rebate: tem umas pessoas que não gostam dela. E o que seria não gosta dela? Se vocês observar aí, a mensagem que esse cartoon quer passar vai estar escrito no vestido da menina, que é o nome democracia. Então você consegue entender a mensagem através. Mas observe que os rostos, as formas não estão totalmente perfeitas dessas pessoas aí desse cartoon e nesses mangás. Certo? Aí vamos agora ver um pouco sobre os gêneros de arte figurativa. Então, segundo a temática desenvolvida nessa obra figurativa, elas podem ser de diversos tipos. Então a gente vai conhecer alguns dos tipos que essa arte figurativa, alguns dos gêneros que essa arte figurativa que o artista trabalha. O primeiro é a pintura religiosa. Então, a pintura religiosa, gente, é um gênero figurativo, pois vocês conseguem compreender aí o que está se passando, ver, muito antigo. De formas que muitas culturas elas buscam, elas possuem obras com representações de temas religiosos, desde a vida dos santos ou os milagres. Então eles procuram retratar também isso. Temos também a pintura de gênero. Esse tipo de pintura ele ganhou força muito no século XVI, com a arte barroca, que eles preocupavam-se em representar cenas do cotidiano. E essas cenas elas variavam. Eram mulheres realizando seus afazeres domésticos, cuidando dos filhos, ou homem realizando seus trabalhos. Então eles buscavam muito essa questão de gênero, o homem fazendo aquele seu trabalho e a mulher fazendo aquele seu trabalho. Temos também a pintura histórica, que ela surgiu lá por meio do século XVII, focando na representação de temas ou acontecimentos históricos. Um exemplo, quem nunca viu aquele quadro lá de Independência ou Morte? Então, esses fatos históricos eram bem retratados também nessas figuras, nessas artes figurativas. Temos também, na verdade, as pinturas mitológicas.
que as pinturas mitológicas elas foi muito representadas ao longo da história da humanidade. É um gênero figurativo que vocês conseguem compreender, voltado para a reprodução de seres ou acontecimentos mitológicos. Observe aí a figura direitinho, o espelhamento dessa figura, como se dá uma pessoa praticamente normal. Quando ele se olha uma pessoa mitológica, um guerreiro. Temos aí também o retrato. Esse é o retrato de Madame Matisse, de 1905. Quando Henri Matisse, o seu criador, pintou aí essa obra Fauvista. É um assunto que a gente vai ver mais na frente. Mas eles buscam muito fazer pinturas de retratos. Esses retratos, como vocês podem ver, vocês conseguem identificar. Então, o intuito principal aí é individualizar uma pessoa ou um grupo de amigos, uma família, etc., através do retrato. Temos também a paisagem. Observem aí a paisagem, que foi concebida, surgiu lá a partir do século XV. Então, da mesma forma aí que é o retrato, a paisagem é considerada um dos populares nesse gênero aí. Então a paisagem ela procura aí propor, apresentar um local, seja um campo, seja uma cidade, uma paisagem em si. Então a gente consegue nessa pintura identificar que seria uma paisagem meio que noturna. Então vocês precisam abrir os olhos para essa questão artística de observar o quadro além do que ele mostra. E temos natureza morta. Então, o que seria uma pintura de natureza morta? Ela surgiu lá no século XVI, muito difundida desde então. Ela é baseada nas representações de objetos inanimados, por exemplo, um vaso de flores, uma fruteira com frutas, um animal morto e assim sucessivamente. Então a gente costuma ver alguma. Se você chegar nessas casas mais antigas, vocês costumam ver muito retratos, pinturas dessas paisagens assim também. As pessoas gostam muito de comprar para colocar para enfeitar a cozinha e etc. E por fim, temos aí marinha, né, que é um tipo de paisagem. Ele surgiu lá no século XVI, nos Países Baixos. Ele é uma arte relacionada ao mar e os assuntos marinhos no geral, desde as paisagens marítimas, barcos, pescadores e assim sucessivamente. Então, é um tipo também de pintura figurativa, que é a marinha, que é representar justamente essa questão aí de água, de barco, de pescadores. Então, a gente costuma ver essas figuras, essas obras no nosso dia a dia. Ok? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, me chamem. Estarei aqui à disposição. Tenha um bom dia.